Ei, querido, bom dia, graça e paz, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Nós estamos aqui na Igreja Batista Nacional El Shaddai, no templo da sede, juntamente com nossos irmãos, para exaltar e engrandecer o nome do Senhor. E eu queria que nesse momento aí você se conectasse, não só aqui pela internet, mas se conectasse no trono da graça. Eu quero que você coloque agora a sua direção, as suas intenções, as suas emoções para adorar o Senhor aí na sua casa em nome de Jesus. Você pode fechar os seus olhos, você pode achar um lugar aí e se separar dos demais e erguer as suas mãos para os céus e dizer: Senhor, seja bem-vindo aqui na minha casa, Senhor, seja bem-vindo na minha vida, a tua presença é bem-vindo nesse ambiente. Você pode colocar suas mãos para o céu e começar a erguer o nome do Senhor e dizendo: Senhor, Tu és santo, a minha boca declara o Teu nome nesse lugar, nós Te exaltamos nessa manhã. Te exaltamos, Jesus, Te exaltamos, Jesus, bendizemos o Teu nome, que a Tua presença possa nos alcançar nessa manhã. Exaltado é Teu nome, Jesus. Eu quero orar por você nessa manhã. Pai, nós queremos nesse momento, como igreja do Senhor, como autoridade aqui dessa casa, abençoar cada irmão e cada irmã que se encontra em seu lar agora. Nós declaramos agora a Tua presença invadindo cada lar, a Tua presença invadindo cada coração, a Tua presença tomando forma em cada ser nesse momento. Jesus, nós solicitamos a Tua presença em nossas vidas nesse momento. Nos encontre agora, Jesus, nessa manhã, Pai. Abençoa, Pai, que a palavra, que o louvor possa falar aos nossos corações. Nós estamos aqui nessa manhã como servos do Senhor, querendo trabalhar, abençoar a vida de cada irmão e cada irmã. Então, Jesus, permite que a Rafaela seja instrumento de Deus, permite que o Gonçalo seja instrumento de Deus, permite que a Ana Clara, o Lucas, sabe, Senhor, o Luciano, o Tiago e o Maico sejam instrumentos de Deus. Permita que o Eduardo, que está na multimídia, seja instrumento de Deus, e permita que eu seja instrumento de Deus na vida do meu irmão e na vida da minha irmã nessa manhã, em nome de Jesus. Puxa a adoração aí, Tiago. Ei, querido, não despeça, começa a se entregar para o Senhor agora nesse momento. Exaltado seja o nome de Jesus. Te exaltamos, Jesus. Te exaltamos, Pai. Te louvarei. Ei, Espírito Santo. Não importam as circunstâncias. Você pode cantar isso na sua casa. Eu adorarei somente o nome de Jesus. Somente a Ti, Jesus. Mais uma vez, te louvarei, te exaltarei. Exaltado, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Adorarei somente a Ti, Jesus.
glória, Santo, 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 santo. Somente Tu és santo, Senhor. Louvado seja Teu nome, Senhor. Oh. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu. Nada vencerá teu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou.
se abriu e nada vencerá seu grande. Ó morte, onde estás? O meu rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado, e não importa as circunstâncias, pra sempre ele vive, ele ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ele ressuscitou, ressuscitou. Aí na sua casa você pode levantar a sua mão, você pode levantar a sua voz, você pode dizer a Ele: para sempre exaltado, para sempre adorado, para sempre Tu és entronizado. Não importa as circunstâncias, não importa como eu esteja, não importa se eu estou dentro de casa, se eu estou na igreja, se eu estou dentro de um carro, para sempre o Senhor é exaltado, para sempre Tu és adorado. Entenda uma coisa que eu vou te dizer, meu irmão: as coisas podem estar difíceis, a situação pode estar difícil, mas para sempre Ele deve ser exaltado, para sempre Ele deve ser entronizado. Talvez você esteja pensando: não tem fim,
não tem fim, mas Ele venceu a morte. Ele é capaz de vencer a sua dor. Ele é capaz de vencer a necessidade que você vive. Ele é capaz de vencer o sofrimento que estamos vivendo. Ele é capaz de vencer uma doença. Ele é capaz de vencer uma pandemia. Levante a sua mão, levante a sua voz e diga: para sempre eu te adorarei. Ei Deus, independente de como eu esteja, para sempre eu te adorarei. A minha despensa pode estar cheia, pode estar vazia, mas para sempre eu te adorarei. Eu posso estar em meio a uma doença, mas para sempre eu te adorarei. Eu posso estar vivendo uma bonança, mas para sempre eu te adorarei. Eu posso estar desempregado, mas para sempre eu te adorarei. Eu posso estar no melhor emprego, mas para sempre eu te adorarei. Para sempre eu te exaltarei, porque tudo procede de ti, porque tudo vem de ti, porque o meu sustento vem do Senhor, a minha alegria vem do Senhor. Tudo procede de ti. Para sempre eu te adorarei, para sempre eu te exaltarei. Para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, Ele ressuscitou, para sempre cantamos aleluia, para sempre cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro, Ele venceu, cantamos. Ele venceu, Ele vencerá eternamente. Ele venceu e vencerá. Talvez você se encontre na sua casa e você pensa: ah, mas que ruim estar em casa, que ruim estar vivendo esse momento. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão do nosso Deus. Nenhum sofrimento é em vão, nenhuma alegria é em vão. Ele permite tudo, Ele é capaz de suprir tudo. Ele é capaz de suprir a sua necessidade. Ele é capaz de suprir o seu armário vazio. Ele é capaz de suprir. Ele é capaz de levantar uma pessoa onde você não imagina. Ele é capaz de abrir uma porta, e a porta que Deus abre ninguém fecha. Ele é capaz de suprir tudo o que você precisa. Abre o seu coração nessa manhã e diga para Ele: Senhor, independente de como eu esteja, para sempre eu te adorarei. Independente do que eu tenho, para sempre eu te adorarei. Independente do meu emocional, independente se eu tenho dinheiro, se eu não tenho dinheiro, independente das minhas necessidades, para sempre, sempre eu vou te adorar. Ele é dono de todas as coisas. Ele é quem criou todas as coisas. Nós tudo podemos nele. É Ele quem nos fortalece. É Ele quem nos fortalece. Ele é a nossa rocha. Ele é o nosso fundamento. Ele é a nossa herança. Ele é tudo. Ele é tudo que precisamos. Ele é tudo que precisamos. Coloca-nos no Senhor hoje. Coloque no trono do Senhor nessa manhã. Hoje, a sua necessidade. Entregue ao Senhor hoje a sua dor neste momento. É um momento difícil que todos nós estamos vivendo, mas isso vai passar, porque nós cremos. Vai passar, porque nós cremos no Deus que nós servimos. Nós cremos no Deus que pode todas as coisas. Nós cremos no Deus impossível. Nós cremos no Deus que sara os curados, que sara os cativos, que sara os enfermos. Nós cremos no Deus que liberta os cativos. Ele é a voz. Ele é a voz que diz que para. Ele é a voz que diz que faz. Ele é a voz que liberta os cativos. Ele é a voz que cura os enfermos. É a essa voz que você tem que procurar essa manhã e suplicar e dizer: ei Deus, hoje eu me encontro assim. Ei Deus, hoje eu me encontro dessa forma. Mas eu vou te adorar independente de como eu esteja. Eu vou te adorar independente de como eu esteja me sentindo, de como as coisas estejam fluindo. Porque para sempre o Senhor é exaltado, para sempre o Senhor é adorado, para sempre, e para sempre nós vamos cantar aleluia, para sempre nós vamos cantar aleluia, o Senhor é louvado, para sempre nós vamos cantar que o Senhor venceu a morte.
acima de toda doença, acima de tudo. Comece a clamar a este nome nessa manhã e dizer: ei Deus, eu vou te adorar para sempre, independente de como eu esteja. Deus, para sempre, para sempre. Eu não vou cansar de me dizer que para sempre eu te adorarei. Para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, Ele ressuscitou, ressuscitou. Para sempre, para sempre adorado, para sempre Ele vive, Ele ressuscitou, ressuscitou. Te exaltamos, Jesus. Para sempre o Senhor vive. Ei, Rei da Glória, para sempre o Senhor vive. Te glorificamos nesse lugar, nas nossas casas te glorificamos. O nosso coração te glorifica, a nossa boca te glorifica, o nosso coração, tudo que há em nós glorifica o teu nome, Jesus. Ei, Jesus, receba a nossa adoração como um cheiro suave. Te exaltamos, Jesus. Te exaltamos, Jesus. Te exaltamos, Pai. Para sempre Ele vive, Ele ressuscitou. Te exaltamos, Jesus. Ressuscitou. Para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Glória a Deus. Exaltado seja o teu nome, Jesus. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Glorificado seja o teu nome. Querido, você foi abençoado na sua casa com essa adoração, com esse tempo de louvor. Você está sendo abençoado nesse período de pandemia, mas mesmo assim nós estamos fazendo transmissão ao vivo para abençoar a sua casa. A nossa intenção aqui nessa manhã é abençoar a sua vida, abençoar o seu lar e trazer a presença de Deus aí no meio do seu povo. Eu quero aqui, antes de ministrar, eu queria que você compartilhasse essa live com mais pessoas, para que possa chegar para mais pessoas o que vai ser ministrado, esse louvor. Eu queria também que você pegasse uma caneta, um papel, um marca-texto e sentasse aí num lugar reservado para começar a anotar sobre a ministração de hoje. Eu quero ler com você alguns textos na verdade, e fazer uma aplicação bem simples, mas muito útil para o nosso dia a dia, em nome de Jesus. Mas antes eu quero orar com você, eu quero orar por você também. Pai, nós queremos aqui te entronizar nessa manhã, e nós queremos te bendizer o teu nome. Nós queremos pedir que essa mensagem, que essa palavra que o Senhor colocou no nosso coração, venha ser algo de Deus para o coração e para a fé do meu irmão, da minha irmã. Eu te peço em nome de Jesus, a tua presença nos dando direção, o teu Espírito nos convencendo e a autoridade dos céus sobre as nossas vidas, em o nome de Jesus. Pai, vem nesse lugar, vem aqui nesse lugar e me encontre. Vai na casa do meu irmão, na casa da minha irmã e encontre-os lá. É a oração que eu faço pelo nome de Jesus. Amém e amém, para a glória de Deus Pai. Eu queria também que você, após acabar
essa live aqui, marcasse a gente, marcasse a El Shaddai nos stories. E aqui tem os comentários, muito obrigado, Eduardo. Marcasse a El Shaddai, marcasse o pessoal, marcasse até eu lá no Instagram, marcasse para que essa live possa chegar a mais pessoas. Eu queria que você também tirasse uma foto sua, da sua família aí agora, e mandasse no grupo da igreja, no grupo privado da igreja aí, em nome de Jesus. Feito esse pedido, pegue aí seu papel, sua caneta, seu marca-texto, e vai comigo em 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 54. Essa leitura é um pouco extensa, mas ela é muito necessária para que a gente possa aqui então entender o que eu vou estar falando com vocês aqui. Amém? Amém, queridos? 1 Samuel, capítulo 17, nós vamos ler esse texto aqui, é um texto muito conhecido pelos irmãos, que é o desafio de Golias contra o povo israelita, e eu quero te encorajar a ler comigo esse texto, agora, em nome de Jesus. Amém? Olha o que diz o texto. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, e em Efes-damim. Versículo 2. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram, e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram uma batalha contra os filisteus. Perceba que no primeiro bloco do texto aí, vai acontecer um desafio entre o povo israelita versus o povo filisteu. Estavam entre no monte do lado do além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na sua cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Beleza, esse povo agora aqui está acampado, e agora começa a travar uma guerra entre o povo filisteu e o povo israelita. Dentro desse povo filisteu, se levanta um homem chamado então Golias. Esse aqui é um dos principais desafiantes desse povo aí, israelita. Então, saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo, e trazia na sua cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Versículo 6. Trazia caneleiras de bronze nas pernas, e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 de ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha. Não sou eu, filisteu. Espera aí que recebi uma ligação. Eduardo, chama o Eduardo, entrega o Eduardo o telefone lá. Deixa eu voltar aqui onde eu estou. Pois é, a haste de sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 de ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha. Não sou eu o filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então serei nossos servos e vos servireis. Versículo 10. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Então, após esse homem aqui fazer uma afronta contra o povo de Israel, o coração dos homens começam a temer. O coração do povo israelita começa a temer.
Ouvindo Saul e todo o Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. E temeram muito. Vamos lá, continuar aqui. Davi era filho daquele Efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos e entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul, e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samá. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegavam-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Versículo 17. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te, para teus irmãos um efa deste trigo tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos leva-os ao comandante de 1000, e visitará teus irmãos a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Versículo 19. Saul e eles e todos os homens de Israel estavam no vale em Elá, pelejando com os filisteus. Davi, porém, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu com Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Versículo 21. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou aos irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo dos exércitos os filisteus, o duelista, cujo nome era Golias. Só para você poder entender o que a gente está falando aqui nesse texto. Primeiro, estão acampados o povo de Israel e o povo filisteu, cada um em um lado. Vai travar uma guerra, uma batalha entre esses 2 povos. Levanta-se um homem chamado Golias, e esse homem é o responsável por querer, então, travar essa guerra entre esses 2 povos. Aí o texto vai dizer que existia um outro moço chamado Davi, que o pai Jessé manda esse moço ir até os irmãos levar mantimento, comida, porque eles estavam lá junto a esse povo, né, separado, mas junto ali, próximo a esse povo. Aí o que acontece? Davi, então, vai levar a comida que seu pai Jessé manda para os seus irmãos. Beleza. Para os seus filhos. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo os exércitos, os filisteus, o duelista, cujo nome era Golias. Então, toda essa cena está acontecendo, e Davi está ali presenciando quando vai levar a comida para os seus irmãos. O filisteu de Gate falou as mesmas coisas que antes falara, e aí agora a parte interessante. E Davi ele ouve, Davi escuta as ameaças que esse filisteu estava tentando contra Israel. Aí o versículo 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel, a quem o matar, o rei cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por ele mulher, a filha e a casa de seu pai, isentará de imposto em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Aí, quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Então Davi escuta aquela afronta e pergunta qual que era a recompensa que o homem que enfrentasse Golias receberia. E aí Davi se posiciona. Quem que é esse cara para poder enfrentar o exército do Deus vivo? É o que está acontecendo aqui no texto. E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que ferir. Agora outro bloco do texto, versículo 28. Ouvindo Eliabe, seus irmãos mais velhos, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi, e disse: por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, descestes apenas para ver a peleja. Versículo 29. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouviram as palavras que Davi falaram, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Então o povo vai e conta: olha, tem um moço aí, Davi,
ele é filho de Jessé, e ele então está oferecendo aí para lutar contra esse Golias. Aí, essas palavras foram chegando até Saul. Versículo 32. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Davi então se coloca como um homem que vai lutar a batalha. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar contra ele, pois tu és ainda moço, você ainda é jovem, você não tem experiência, e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Versículo 34. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou o cordeiro do rebanho, e eu saí após ele e o feri, e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo também matou tanto o leão como o urso. Este circunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Nós estamos acabando a leitura. Versículo 38. Saul vestiu a Davi a sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça, e Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: eu não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo sobre si. E esse ponto aqui que eu queria chegar com você, o versículo 40, se você tiver aí um marca-texto, eu quero que você marque comigo o versículo 40, que esse aqui vai ser o tema da nossa ministração aqui nessa manhã. Pega aí seu marca-texto, a sua caneta, e você vai grifar aí: tomou o seu cajado na mão. Marca aí: cajado na mão. Cajado na mão. E escolheu para si 5 pedras lisas. Você vai marcar agora também 5 pedras lisas. E o texto diz o seguinte, do ribeiro. Então você vai marcar cajado na mão, 5 pedras lisas e ribeiro. Então esse texto aqui já começou a mostrar o que é que Davi vai fazer contra esse gigante. Quais são as armas que ele tenta alcançar para poder derrubar esse gigante que está desafiando, que é Golias. Continua comigo aí no texto. E pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e dareis a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você, ô Golias, tem afrontado. Versículo 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Eu ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus eu darei. Hoje mesmo, as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas mãos. Sucedeu que, dispondo-se os filisteus a encontrar com Davi, este se apressou e deixou as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu os filisteus na testa. E a pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim, prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Versículo 51. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, e desembainhou-a, e o matou, cortando-lhe com ele a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, os filisteus então fogem. Então os homens de Israel e de Judá levantaram e jubilaram, e perseguiram os filisteus até Gate, e às portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho, e Saaraim de Gate e até Encrom. Versículo 53. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus, e lhe despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu, e a trouxe a Jerusalém, porém as armas deles pô-las Davi na sua tenda. E eu quero aqui
após ler esse texto com você, te dar uma breve explicação do que eu li com você, se você não entendeu ou chegou agora aí no meio dessa live. Eu estou contando a história aqui de Davi e Golias, uma história muito conhecida pelos irmãos, uma história que narra a ideia, narra a sincronia de um povo enfrentando o povo de Deus. Mostra ali então esse povo tentando contra a vida do povo israelita. Aí o que acontece? Eles estão acampados de um lado, os filisteus, e o povo de Deus está acampado do outro lado. Começa então um homem chamado Golias a se levantar e ser o responsável por começar então essa encrenca, essa dificuldade, esse travar da briga. Golias diz então: olha, se meu povo vencer, os filisteus vencer o povo de Israel, o povo de Saul, nós vamos escravizar vocês. Mas se vocês vencerem a nós, nós vamos ser escravos de vocês. Essa é a proposta que esse moço aqui chamado Golias faz para o povo israelita. O texto vai contar que estava tudo acontecendo lá, Saul já estava velho, Saul já era alguém experiente, e Saul então se põe com medo. O povo de Israel estava temendo esse ataque dos filisteus. O texto diz que, ao narrar a história, o texto diz que Jessé, o pai de Davi, um pai de um moço ruivo, tinha alguns filhos junto com esse povo lá israelita. Então diz Davi: olha Davi, vai lá levar comida para os seus irmãos. Davi então sai da sua casa, vai até os irmãos e escuta a afronta repetida do que havia Golias falado. Então Golias tinha afrontado e o povo então replica aquela história e Davi escuta. Na hora Davi fala: poxa, eu já enfrentei leão, eu já enfrentei urso, eu vou me dispor para essa batalha. No mesmo tempo, o texto vai dizer que os irmãos de Davi não aceitam aquilo e dão uma reclamação com ele. E ele fala: eu estou fazendo nada demais não, estou querendo proteger o povo de Deus, eu estou querendo abençoar o povo de Deus, estou querendo enfrentar. Aí o povo, que gosta de conversar muito, chega perto de Saul e diz: olha Saul, tem um rapaz aí se oferecendo em meio a essa multidão para lutar contra Golias. Ele se chama Davi, ele é filho do belemita Jessé, é aquele moço, filho de Jessé, ele quer lutar. Então Saul na hora convida Davi para poder vir até ele. Acredito eu que deve ser ele aquela situação que Saul vê Davi e fala: poxa, esse menino desse tamanho, ruivo, de boa aparência, vai enfrentar Golias, um cara armado, um cara preparado, ele não vai aguentar, eu vou desanimá-lo. Saul tenta desanimar então Davi. Davi diz: olha, ô Saul, eu estou lutando aqui, cara, a favor de Deus. Deus é que vai comigo nessa peleja, é o Senhor que vai comigo guerrear. Então, no mesmo instante, então, Saul, não tendo outra opção, porque ele não ia guerrear, aceita então Davi como esse cara que ia bater de frente. Beleza, vocês estão entendendo a história agora aí, né? Dá um ok aí para a multimídia, se vocês estão entendendo. Aí beleza, houve então a batalha. Aí o que acontece? Saul então tenta preparar Davi com o armamento dele, ou seja, quando Saul já era um guerreiro, e o texto diz em 1 Samuel que Saul era forte, de ombros largos, era alguém preparado, ele tinha então uma estrutura, um armamento, e ele tenta pegar esse armamento e passar para Davi. Só que Davi é um cara franzino, é um cara novo, é um cara jovem, e não tem aquele porte físico para suportar a armadura. Beleza? Aí Davi fala: olha, eu não vou pegar essa armadura, porque eu não consigo usar, eu não consigo nem movimentar, essa espada é tão pesada que eu não consigo nem levantar. Aí diz o texto que Davi vai então até próximo um ribeiro. Ele está munido de um cajado na mão, ele pega para si 5 pedras em um ribeiro. E aqui começa então uma saga preciosa para nós. O texto vai dizer que Davi consegue vencer Golias. Davi então pega a espada de Golias e corta o pescoço de Golias, e a gente sabe o final do que acontece. Só que eu quero ficar com você, eu fiz essa introdução aqui gigante para ficar com você, e o tema da minha mensagem é o cajado, as 5 pedras e o ribeiro. Eu queria que você que está comigo nessa live aí anotasse no seu papel, sabe, o cajado, as 5 pedras e o ribeiro. Escreve aí nos comentários aí agora, por gentileza, no YouTube, no Instagram, no Facebook, o cajado, as pedras e o ribeiro. O que eu quero trazer, a proposta que Deus colocou no meu coração para você aqui nessa manhã? Eu quero trazer uma proposta muito simples. Eu quero te mostrar que não é até só o armamento em mãos. Eu quero te mostrar que não é só ter a estrutura, o corpo que favorece. Eu quero te mostrar que não é só ter essa consciência que pode haver uma guerra, uma batalha. Eu quero fazer um comparativo entre Davi, Saul e Golias.
eu quero pegar esses pontos que o texto me oferece. A gente sabe que esses pontos aqui, é o cajado, as 5 pedras e o ribeiro, está representando a Davi. O texto é muito claro em dizer isso, que é Davi que vai buscar essas ferramentas. Mas eu quero pegar essas mesmas ferramentas e colocar aqui para você enxergar na mão de Davi, na mão de Saul e na mão de Golias. Então, nesse primeiro momento, eu quero que você entenda, não é só ter as ferramentas em mãos, não é só ter a direção em mãos, é preciso que essa direção esteja na mão certa, na pessoa certa e principalmente na direção de Deus. O mais importante é você e eu estar na direção de Deus. De nada adianta ter um armamento muito bom, de nada adianta ter uma direção muito legal, mas se essa direção não vier de Deus. Então, a minha proposta para você é pegar o cajado, te explicar sobre o cajado, pegar as 5 pedras do ribeiro, te apresentar aqui as 5 pedras do ribeiro, tanto na mão de Saul, tanto na mão de Golias e tanto na mão de Davi, e te mostrar o que é o ribeiro. Beleza? Amém? Então vamos lá comigo em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 40, e eu parto daqui para então fazer esse continuamento aqui na nossa introdução. Olha o que diz em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 40. Tomou o seu cajado na mão. Marca aí na sua Bíblia, cajado na mão. Cajado na mão. E escolheu para si 5 pedras lisas. Marca para mim na sua Bíblia com marca texto, para si 5 pedras lisas. E do ribeiro, marca ribeiro se você não marcou até agora essas palavras. E a pôs no alforje de pastor, na sua bainha de pastor, que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Então vamos partir daqui. Tomou o seu cajado na mão. Como eu disse para você, eu vou fazer um comparativo entre Davi, Saul e Golias. Então, eu quero te mostrar aí o significado de cajado antes da gente pegar aqui a palavra cajado. Então, o que é cajado na Bíblia? Vai comigo em Êxodo, capítulo 4, versículo 20, e nós vamos ver o que é cajado. A palavra cajado na Bíblia é representado como uma autoridade. Autoridade. Cajado na Bíblia representa autoridade. E eu quero ler com você aqui Êxodo capítulo 4, versículo 20, te mostrando que na Bíblia diz que cajado significa ou simboliza a autoridade. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, e fê-los montar no jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus, ou seja, o cajado de Deus em suas mãos. Então Moisés aqui apresenta o cajado como uma autoridade de Deus. Êxodo capítulo 7, versículo 10 também diz algo sobre cajado. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhe ordenara. Lançou Arão o seu bordão, ou em outras traduções o seu cajado, diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e os encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois lançaram eles, cada um, o seu bordão, o seu cajado, e eles tornaram-se em serpentes, mas o cajado, a autoridade de Arão, devorou os bordões, ou os cajados dele. Então o texto de Êxodo 7:20 nos apresenta dizendo que o bordão, que é o cajado, significa autoridade, porque o texto diz que, olha, o cajado foi jogado ao chão e virou uma serpente. Os encantadores jogou o cajado no chão, virou uma serpente, mas o cajado que estava na mão de Arão, sobre posse de Arão, que era a autoridade de Deus, devorou então os cajados dos encantadores. Êxodo capítulo 7, versículo 19 diz o seguinte: disse mais o Senhor a Moisés, diz a Arão, toma o teu bordão ou o teu cajado e estende as mãos sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre os seus reservatórios, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhe havia ordenado. Arão, levantando o bordão ou o cajado em mãos, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais. E aí o que acontece quando ele usa dessa autoridade do bordão do cajado? Toda a água do rio se tornou em sangue. Então, eu te expliquei aqui de forma bem simples
que o cajado significa autoridade. E eu te apresentei o texto que é mais claro e mais simples a gente entender, que Moisés usou também um bordão, assim como Davi, e o bordão na mão de Moisés e o bordão na mão de Davi significa autoridade. Mas vamos nos prender aqui à vida de Davi. Então, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11. Abre lá, por gentileza. 1 Samuel 16, 11. Olha que legal. Eu quero te falar agora sobre o cajado na mão de Davi. O cajado que está sobre a posse da mão de Davi. Eu disse para você que o cajado é autoridade, beleza? Então 1 Samuel 16, 11. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Versículo 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele. Olha que interessante. Então, o que eu aprendo aqui sobre esse cajado na mão de Davi? Significa que Deus havia dado autoridade para Davi. De fato, Deus diz o seguinte: olha, levanta-te e escolhe esse moço aí. Levanta-te e pega esse moço, Davi, e unge Samuel, porque esse é o moço que eu escolhi, é ele, é esse moço aí que você veio procurar. Então esse cajado na mão da pessoa escolhida por Deus, que é uma autoridade, essa autoridade se torna válida. Esse cajado na mão de Davi é um cajado que é válido, a Bíblia vai dizer. Olha, disse o Senhor, marca na sua Bíblia aí: levanta-te e unge-o, pois este é ele. O cara que você está procurando, Samuel, para poder assumir a autoridade, para ser rei sobre Israel, Davi. Pode passar aí a unção, pode pegar o óleo de unção e ungir esse moço, que é esse moço aí. O mesmo texto em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26, diz o seguinte: então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Esse texto aqui é referente ao que a gente leu. Olha o que diz: quem é, pois, esse incircunciso? Ou seja, a palavra incircunciso significa que não tem aliança com Deus. Ou seja, quem é esse homem que não tem aliança com Deus para afrontar o Senhor dos exércitos, o Deus vivo? Então Davi, esse cajado na mão de Davi, significa, primeiro momento aqui, autoridade. Significa que Deus deu autoridade para ele, e significa que de forma legítima Davi, ele pode levantar ou levar esse cajado à frente. Aí o mesmo texto também vai dizer o seguinte, 1 Samuel 17:34, respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, e eu saí após ele, e eu feri, e eu livrei o cordeiro da sua boca. Olha que interessante, levantando-se ele contra mim, eu agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Versículo 36, o teu servo matou tanto o leão como o urso, e este incircunciso, esse homem sem aliança com Deus, esse filisteu, será como um deles, porquanto ele afrontou os exércitos, afrontou o exército do Deus vivo. O mesmo texto em 1 Samuel 22:1, Davi se retirou dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Olha o versículo 2, ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, ele se fez chefe deles. Ele tinha um bordão de autoridade, ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Então Davi pega aí homem amargurado, Davi enfrenta aí urso, Davi enfrenta leão, e Davi consegue vencer, porque Davi carregava um bordão de autoridade de Deus na sua vida. O que eu aprendo com você nesse primeiro ponto aqui, esse cajado na mão de Davi? O cajado na mão de Davi representa a autoridade de Deus.
O cajado na mão de Davi significa isso, essa autoridade divina sendo estabelecida na vida desse moço. Davi não tinha um cajado para ferir pessoas, a sua autoridade ou o seu cajado era usado como proteção para os mais fracos. Por que Davi tinha um cajado na sua mão? O cajado de Davi era para apacentar as ovelhas, ou seja, aplicando para nós, proteger os fracos. A ovelha significa aqui essa pessoa que está sendo cuidada por Davi. A ovelha significa essa ideia, sabe, de inocência e precisa de alguém com autoridade para cuidar. Davi, então, se apresenta com um cajado na mão com a autoridade de Deus para executar isso com bastante, sabe, coerência. O cajado na mão de Davi também significa que ele tinha uma direção em tudo que ele fazia. Sabe, queridos, de nada adianta ter um cajado em mãos, de nada adianta ter uma autoridade em mãos e não ter, sabe, essa direção vinda da parte de Deus. Eu te mostrei então um cajado na mão de Davi. Observando agora esse cajado na mão de Saul. Vamos lá, agora o cajado na mão de Saul. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 23. Correram e tomaram Dali. Estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: Vedes, a quem o Senhor escolheu, quem diz é Samuel, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: Viva o rei! 1 Samuel 19:1 diz o seguinte: Falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos sobre matar Davi. Então, olha o cajado agora na mão de Saul. Davi cuida, Davi sabe, Davi protege, Davi, ele tenta usar o cajado como autoridade de Deus, ele recebe de Deus. Agora Saul, no primeiro texto, em 1 Samuel, diz que o povo se rompeu em gritos, exclamando: Viva o rei! Se você ler o texto de 1 Samuel direitinho, você vai observar que o Senhor não queria, na verdade quem queria que colocasse rei sobre Israel foi o próprio povo. E aí aparece então a personagem aí chamado Saul. Já no texto de Samuel, Saul, ele tem uma autoridade, ele está como rei sobre Israel. E ele então fala com seu filho: olha, eu quero matar Davi. Eu quero então exterminar Davi da face da terra. Outro texto também, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, diz o seguinte: Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça às suas palavras? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Olha que interessante esse texto dizendo: para Saul, visto que rejeitastes a palavra do Senhor, viste que rejeitastes o bordão que Deus te deu, a autoridade que Deus colocou sobre a sua vida, Ele também rejeitou você agora. Você já não será mais rei sobre Israel, para que não sejas mais rei. O que eu aprendo aqui? Esse cajado na mão de Davi é sucesso, é autoridade de Deus legal, mas esse mesmo cajado na mão de Saul significa autoridade concedida pelos homens. Autoridade concedida pelos homens. De nada adianta ter a autoridade se essa autoridade não vem de Deus. Se a autoridade é concedida pelos homens, no mundo espiritual não tem o mesmo valor da autoridade concedida por Deus. O segundo ponto que eu observo com você, fazendo esse paralelo entre Davi, Golias e Saul. O cajado na mão de Davi, no primeiro momento, significa cuidado. Já o cajado na mão de Saul significa punição para os mais fracos. Naquele determinado momento ali, Saul era muito maior que Davi. E o texto diz que Saul planejava e diz para o seu filho, Jonatas, que queria matar Davi, exterminar Davi. Ou seja, ele é rei, ele poderia fazer isso. Ele estava sobre Israel reinando. Só que o cajado na mão de Saul
significa então punição para os mais fracos. O terceiro ponto, o cajado na mão de Saul significa sem direção. De nada adianta ter um cajado em mão, ter uma autoridade em mãos e não ter a direção dada pelo Senhor. Você pode observar a vida de Moisés. Toda direção que Moisés toma, ela é dada por Senhor. E toda vez que Moisés toma uma direção que não é dada por Senhor, ele sofre uma consequência. Então, para você que chegou agora na live, o que é que eu estou explicando aqui nessa mensagem aqui para você? Eu estou pegando o paralelo do texto de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 40, que vai observar sobre a vida de Davi. Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro. E aí eu peguei esse mesmo texto, que está falando aqui sobre Davi, os personagens principais são Davi, Saul e Golias. E eu peguei agora esses 3 personagens aqui e estou trabalhando a vida deles sobre o cajado, ou sobre a autoridade, como eles se saíram. Então, Saul aí se mostra como alguém incompetente quando recebe o cajado em mãos. Agora imagina o cajado na mão de Golias. Vai comigo em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 4. 1 Samuel 17, versículo 4. Cajado é autoridade. Então, saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. E olha o que ele trazia. Ele trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante deles ia o escudeiro. Então, perceba que a autoridade, o cajado sobre a mão de Golias significa essa estrutura, esse armamento. Vai comigo em 1 Samuel 17, 24. Olha o que diz. Todos os israelitas, vendo aquele homem, Golias, fugiam de diante dele e o temiam grandemente, e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois ele subiu para afrontar a Israel. O que eu aprendo aqui? O cajado na mão de Golias. Eu te apresentei que o cajado na mão de Davi é autoridade recebida de Deus, é direção dada pelo Pai. Já na mão de Saul, serve para punição, serve para caçar o irmão, para matar Davi. Agora te mostrando o cajado na mão de Golias, se isso acontecesse. O cajado na mão de Golias significa prepotência e arrogância. Observa para você ver o texto. Vinha Golias a todo momento e afrontava o povo israelita. Então o cajado, a autoridade que Golias tinha ali, recebido pelo povo filisteu, era uma autoridade, um cajado de prepotência, arrogância, sabe? Blasfêmia contra Deus. O cajado na mão de Golias significa levantar afrontas contra o Deus de Israel. Golias escolhe então levantar afrontas contra Deus. Ele tinha um cajado em mãos. Esse cajado estava sobre as mãos dele, ele tinha autoridade. Só que essa autoridade não era concedida por Deus. Essa autoridade não tinha a direção de Deus. Essa autoridade tinha uma direção dele mesmo, da sua vontade, de si, de uma vontade particular dele, mas não de Deus. Esse mesmo cajado, essa mesma autoridade sobre a mão de Golias significa confiança. O escudo aí, confiança. O cara confiava que poderia se desviar de qualquer coisa. Ele confiava que poderia ir nas batalhas e, colocar o escudo quando fosse, então, tentado contra a vida dele. A couraça, as caneleiras, dardos, tudo isso significa um cajado que ele tinha uma autoridade, mas ele confiava no seu poder. Então, te apresentei o cajado na mão de Davi, o cajado se estivesse na mão de Saul e o cajado se estivesse na mão de Golias. É por isso que eu disse para você, querido, o importante não é ter o armamento nas mãos, o importante não é só ter uma direção nas mãos, o importante não é isso, o importante é receber tudo isso das mãos do Senhor. Agora, pula comigo para 1 Samuel 17:40, a parte B do texto. Então, eu falei sobre o cajado. Samuel 17:40 diz o seguinte: e escolheu para si 5 pedras lisas. 5 pedras lisas.
E é sobre essas pedras lisas que eu quero continuar observando com você. Se essas pedras estivessem na mão de Davi, se essas pedras esteve na mão de Davi, se essas pedras estivessem na mão de Saul, e se essas pedras estivessem na mão de Golias. Eu quero te mostrar, observando cada ponto aqui. Então, a primeira pedra na mão de Davi. Repete isso aí comigo na sua casa. Primeira pedra na mão de Davi é atitude. A primeira pedra na mão de Davi, que ele foi buscar no ribeiro, se chama atitude. Olha o que diz em 1 Samuel 17:31. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse: olha, eu estou pronto para lutar contra esse cara. Eu estou pronto para desafiar e vencer esse moço. Atitude. Davi disse a Saul: não desfaleça, Saul, não entristeça o seu coração, e de ninguém aqui nesse lugar, por causa daquele incircunciso. Eu, Davi, aqui, o teu servo, o que está abaixo de você, eu vou pelejar contra esse filisteu. Qual foi a primeira pedra que nós encontramos aí sobre as mãos de Davi, dessas 5 pedras? A primeira pedra que eu encontro na mão de Davi é a pedra da atitude. Davi então tem a atitude de enfrentar esse filisteu. Davi então, diferente de todo mundo, resolve, fala: cara, eu vou lutar contra esse cara. Ele está desafiando Deus vivo, ele está desafiando Deus de Israel. E quem é esse incircunciso que nem tem aliança com Deus para poder desafiar o Deus Todo-Poderoso? Não aceito isso, cara. Eu vou lutar contra esse cara. Davi se apresenta como um jovem de atitude. Davi pega a sua primeira pedra, e a primeira pedra é: eu tenho atitude para lutar contra qualquer batalha, contra qualquer situação, se for pelo nome do Deus vivo. Cara, isso é incrível demais. Essa é a primeira pedra que você vê na mão de Davi. Agora vamos ver essa primeira pedra na mão de Saul, como foi, como seria. A primeira pedra que a gente observa na mão de Saul é medo. A primeira pedra que eu e você observa na vida de Saul é medo. Então, eu estou fazendo um paralelo entre Saul, Davi e Golias, pegando o texto de Samuel, trazendo uma realidade para nós, se fosse essas pedras, esse cajado e o ribeiro, tanto na mão de Saul, Davi e Golias. E agora, essa pedra na mão de Saul? Essa pedra na mão de Saul significa medo. Na mão de Davi significa atitude. Eu vou lutar, eu vou bater de frente, eu vou romper, eu vou vencer. Nada vai me parar, Covid não me para, sabe? Doença não me para. É essa atitude. Na mão de Saul, essa pedra significa medo, temor, paralisia, ausência de movimento. 1 Samuel 17, versículo 10. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Na hora que Saul escuta essa conversa, cara, eu acho que as pernas de Saul começou a tremer. Meu Deus do céu, vai salvar para mim essa luta. Meu Pai eterno, agora que esse negócio salva para mim. Ouvindo Saul, olha aí, o texto diz que ouvindo Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se. E o texto diz: e temeram muito. E ficaram com muito medo. Muito medo. O que eu aprendo aqui? Essa mesma pedra na mão de Davi significa atitude. Mas a mesma pedra na mão de Saul significou naquele texto medo. Saul ficou com medo, pálido, branco. Então Saul comporta-se como um homem medroso. Qual que é a primeira pedra na mão de Golias? Se tivesse essa pedra na mão de Golias, significa excesso de confiança. Na mão de Davi é atitude, é a pedra que ele tem. Na mão de Saul é o medo, é a única pedra que ele tem. Na mão de Golias significa excesso de confiança. Excesso de confiança. Olha 1 Samuel, capítulo 17, versículo 8. Parou, clamou às tropas de Israel e lhe disse: para que saís formando-vos em linha de batalha. Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul?
escolhei dentre vós um homem que desça contra mim, que peleje contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, nós seremos vossos servos. Olha aí o que esse cara está propondo. Porém, se eu vencer, porque eu vou vencer esse negócio, e o ferir, então serei nossos servos e nos servireis. Então, essa mesma pedra na mão de um é atitude, essa mesma pedra que encontrada no ribeiro na mão do outro é medo, e essa mesma pedra na mão de Golias significa excesso de confiança. Essa é a primeira pedra que nós encontramos aqui. Agora, vamos para a segunda pedra na mão de Davi. A segunda pedra na mão de Davi significa básico. Davi não inventa moda. Fala comigo aí na sua casa, básico. Davi não inventa moda. Então a segunda pedra que eu coloco para você aqui, que estava sobre a mão de Davi, sobre o alforje de Davi, é básico. Davi escolhe não inventar moda. Você quer ver comigo esse negócio? Vai comigo em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 38. Saul vestiu a Davi, cara, que incrível, da sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Versículo 39, Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: eu não posso andar com isso. Saul, tira essa armadura de mim, eu não consigo andar com isso. Eu nunca, Saul, usei isso. Saul, eu ando manual com a roupinha, um pano para me tampar. Eu não consigo usar essa armadura. Então, a segunda pedra na mão de Davi aí significa que o cara não inventava moda. É a pedra de não inventar moda. É a pedra do básico. Mas a segunda pedra na mão de Saul significa complicação. Você pode repetir isso comigo em sua casa? Complicação. É básico. A segunda pedra na mão de Davi é fazer o básico. A segunda pedra na mão aí de Saul é complicar as coisas. Complicação. Vai comigo em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 38. Saul vestiu a Davi da sua armadura. A armadura de quem, queridos? A armadura de quem, pelo amor de Deus? A armadura não é de Davi, a armadura é de Saul. Mas Saul é o tipo de pessoa que gosta de complicar as coisas. Como é que você vai vestir, como é que Davi vai vestir uma roupa que não foi feita sob medida para ele? Como é que você vai vestir uma roupa que é de outra pessoa? Complicação. Saul, a segunda pedra que Saul tem na mão é: vou complicar as coisas. Espera aí, deixa eu complicar mais um pouquinho. Aprenda aqui. Saul, por sua vez, é o tipo de homem que tenta fazer tudo pelo lado da complicação. Você conhece alguém que comporta como Saul? Que parece que tudo que a pessoa faz tem que ser o lado mais difícil de fazer, o lado mais complicado de fazer. Saul sempre usa o lado da complicação, querendo pegar uma armadura, um vestimento dele e passar para Davi guerrear. Como? Onde? Me explica isso. A segunda pedra na mão de Golias, nenhum é fazer o básico, no outro é complicação, e agora a segunda pedra também na mão de Golias significa enfeita demais. O cara enfeita demais. A segunda pedra na mão de Golias é enfeitar demais. Um complica, outro simplifica e o outro enfeita demais. 1 Samuel 17, versículo 5. Trazia na cabeça um capacete de bronze. Imagina um capacete feito de bronze, o peso que é. E vestiu uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Imagina o peso dessa couraça. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. Esse aqui é o famoso homem bronzeadinho, todo cheio de bronze. É Golias aqui. Todo, como diz meu pai, pastor Vinícius, todo enfeitado, sendo um cavalinho judeu. Acho que é cavalinho judeu mesmo. Todo bonito. Não é cavalinho judeu, não, sabe? Como é que ele falava, gente? Como é que é, gente? Jeguinho de cigano, parece, que é todo enfeitadinho. É a mesma coisa aqui. É a mesma coisa. O cara está enfeitado demais.
tá bonito demais, tá muito organizadinho, tá muito legal, tá cheio de, sabe, de coisa pesada. Golias. É a segunda pedra que Golias nos apresenta aqui. Enfeitar demais. Aí, quando Golias enfeita demais, ele põe mais um empecilho. Qual que é o empecilho que ele coloca quando ele enfeita demais? A sua agilidade. Golias, quando enfeita demais, ele trava a sua agilidade. Ele trava a sua habilidade. Vamos lá agora para a terceira pedra. A terceira pedra na mão de Davi. A terceira pedra na mão de Davi significa um homem segundo o coração de Deus. A terceira pedra que Davi usa é: eu sou um homem segundo o coração de Deus. Essa é a terceira pedra que nós encontramos aqui na mão, no alforje de Davi. Atos 13, versículo 22. Atos 13, 22. E tendo tirado a este, olha o que diz lá em Atos. Doutor Lucas escreve em Atos: e tendo tirado a estes, levantou-lhe o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, o homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. A terceira pedra que Davi carregava, que foi buscar no ribeiro, próximo ao ribeiro, é: homem segundo o coração de Deus. Davi entendeu a importância da terceira pedra para poder vencer as batalhas, ser um homem segundo o coração de Deus. Mesmo sendo um dos homens mais conhecidos por cometer grandes pecados, ele é o único tido como homem segundo o coração de Deus. A terceira pedra na mão de Saul significa homem que o seu reinado foi retirado pelo próprio Deus. Olha aí, um é homem segundo o coração de Deus, o outro é homem que o reinado é tirado pelo próprio Deus. Um é Deus entrega o reinado para Davi e o outro é retirado. 1 Samuel 13, versículo 14. Já agora não subsistirá o teu reino, não vai existir mais o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que ele seja príncipe sobre o seu povo, porquanto você, Saul, não guardou o que o Senhor o havia prescrevido para você ou o havia ordenado para você. A terceira pedra que nós encontramos na mão de Saul é uma pedra que há um retirar do poder de Deus, sabe? Um retirar do reinado que Saul tinha. Homem que teve grandes oportunidades, mas por causa das suas atitudes, ele recebe como punição uma rejeição, não pelos homens, mas uma rejeição pela própria mão de Deus, pelo próprio Deus. Um é o homem segundo o coração de Deus. O outro, que é Saul, é o homem que o reinado é retirado pelo próprio Deus. E agora o mais interessante é Golias. A terceira pedra na mão de Golias significa o homem que ousa desafiar, afrontar a Deus. Olha que pedra perigosa. Olha que pedra perigosa que Saul, que Golias resolve então colocar sobre o seu alforje. 1 Samuel 17, 43 diz o seguinte: disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Davi representa ali a autoridade de Deus. Davi representa em meio a Israel, em meio a esse povo, a autoridade de Deus. E aí, esse homem chamado Golias diz: e pelos seus deuses, e pelos meus deuses, eu estou amaldiçoando você, Davi. Aí disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e eu vou dar a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Esse homem aqui, chamado Golias, ele tem uma terceira pedra na sua mão, e essa pedra ele usa para afrontar a Davi, mas Davi representava Deus. Davi representa Deus. Um é o homem segundo o coração de Deus. O outro é o homem que Deus retira o seu reinado, a terceira pedra dele. A terceira pedra desse outro aqui é um homem que escolhe afrontar a Deus.
E nós vemos todas as histórias e vemos todo homem que enfrentou a Deus, que afrontou a Deus, o resultado trágico no final de sua vida. E com Golias não é diferente. Agora a quarta pedra, vocês estão acompanhando comigo aí, estão pegando essa ideia? A quarta pedra na mão de Davi. A quarta pedra preciosa na mão de Davi para vencer as dificuldades, para vencer as batalhas, para vencer as lutas diárias da vida é a presença de Deus em sua vida. A quarta pedra que Davi coloca no seu alforje para enfrentar qualquer dificuldade, para enfrentar Golias, para enfrentar gigante, para enfrentar lutas, para enfrentar situações de combate, de conflito, é a presença de Deus na sua vida. Salmos de número 63, versículo 1, diz o seguinte, palavras de Davi: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo ele Te almeja, como terra árida, exausta sem água, assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Cara, que salmo mais lindo que Davi declara aqui, através dessas canções aqui. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu não abro mão do Senhor na minha vida. Essa aqui é a quarta pedra preciosa que Davi tem em suas mãos, no seu alforje, para poder lutar contra qualquer situação. Presença, sabe, de Deus em sua vida. E ele diz o seguinte: porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios, ó meu grande Deus, eles Te louvam. Assim, cumpre-me bem dizer, enquanto eu viver. Então, enquanto eu viver, Senhor, eu vou sempre Te adorar, eu vou sempre Te buscar, e em Teu nome, eu vou sempre levantar as minhas mãos. Eu vou sempre declarar ao Senhor que o Senhor é majestade sobre a minha vida. Essa aqui, então, é a quarta pedra que Davi tem no seu alforje, nas suas mãos, para enfrentar qualquer batalha. Uma das maiores armas de Davi é apresentar essa presença de Deus em sua vida. Agora a quarta pedra na mão de Saul, perda da presença de Deus. Um é, eu tenho Deus na minha vida, e o outro é, eu perdi a presença de Deus na minha vida. Uma pedra na mão de Davi é, eu tenho o poder de Deus habitando em mim, eu tenho o Espírito Santo fazendo morada na minha vida. O outro é, a pedra na mão de Saul, eu perdi, sabe, o temor a Deus, eu perdi a presença de Deus. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Então a quarta pedra na mão de Saul é perda da presença de Deus. 1 Samuel 16, 14 diz o seguinte: tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. E aqui não é presença maligna vindo de Deus, aqui é porque Saul começou a ter depressão, ter dificuldade. Então, recebe essa confirmação, que é Davi, da presença de Deus em sua vida. O outro, que é a quarta pedra que ele recebe, que ele tem no seu alforje, é a perda da presença de Deus. Querido, deixa eu dizer para você, use, sabe, esse primeiro alforje de Davi. Não perca de vista a presença de Deus na sua vida. A quarta pedra agora na mão de Golias. A quarta pedra na mão de Golias é o desconhecimento da presença de Deus. Um tem a presença de Deus, que é Davi, o outro perde a presença de Deus, que é Saul, e o outro desconhece, nunca viu a presença de Deus em sua vida, que é Golias aqui. 1 Samuel 17, versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar afronta sobre Israel? E olha aí a fala: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Quando esse texto diz quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar, significa que de fato Golias já estava afrontando o exército do Deus vivo. O cara está afrontando alguém ou um exército que ele desconhece.
Ou seja, a quarta pedra que esse moço Golias tinha no seu alforje era um desconhecimento da presença de Deus. As pessoas que desconhecem a presença de Deus fazem loucuras. As pessoas que desconhecem a presença de Deus fazem, sabe assim, tomam decisões que, cara, não é possível. Esse moço aqui, Golias, está enfrentando, cara, o exército do Deus vivo. Ou seja, ele não tem noção para onde ele está montando o barquinho dele. Ele não tem noção aonde ele está apoitando o barco dele. Agora vamos lá, para a última pedra, a quinta pedra na mão de Davi. A quinta pedra na mão de Davi é a pedra que Davi entende: não se vence nenhum tipo de luta com espada. A quinta pedra que nós encontramos na mão aqui no alforje de Davi é: não se vence lutas com espada, com brigaria. Não se vence luta com espada. Essa aqui é a quinta pedra que nós encontramos aqui no alforje de Davi, e Davi usa ela muito bem. 1 Samuel 17, versículo 47. Saberás toda essa multidão que o Senhor salva, não entretanto, porém, com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Qual que é a quinta pedra que está em posse de Davi? É entender que não vence nenhuma luta, nenhuma batalha, simplesmente com o uso só da força, simplesmente com o uso da espada, simplesmente com o uso da mão. É preciso ter o Deus Todo-Poderoso do seu lado. Para você vencer as lutas diárias, para você ter a sua fé avivada no seu coração, é preciso estar munido de Deus na sua vida. Você pode dizer um amém na sua casa, você pode dizer um amém, um glória a Deus por isso. Já a quinta pedra na mão de Saul é a pedra que não consigo vencer. Se eu não consigo vencer, eu vou intentar contra a minha vida. Se eu não consigo vencer as batalhas, as dificuldades, o Golias que tenta levantar contra a minha vida todos os dias, eu intento contra a minha vida. Eu tiro a minha vida. Olha o que diz lá em 1 Samuel capítulo 31, versículo 1. Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel. E tendo os homens de Israel fugido diante dos filisteus, caíram feridos do monte Gilboa. Versículo 2. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filho de Saul. Versículo 3. Agravou-se a peleja contra Saul. As dificuldades se levantaram contra a vida de Saul. Os flecheiros o avistaram e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha estes incircuncisos e me transpasse e escarneçam de mim, e zombem que matou o rei Saul. Porém, o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. A quinta pedra que a gente observa aqui na vida de Saul, no alforje de Saul, nas mãos de Saul, é a pedra seguinte: se eu não consigo vencer, se eu não consigo lutar, eu tento algo contra a minha vida. E nem sempre aqui é tirar só a própria vida. Talvez é desistir de lutar, talvez é se entregar à procrastinação, talvez seja, se dar por vencido, se entregar à morte, dizer: pode vir me buscar. É a quinta pedra que a gente vê aqui no alforje de Saul. Qual que é a quinta pedra que a gente vê aqui na mão de Golias, no alforje de Golias? Golias acredita que só pode vencer se existir luta, sangue, guerra, batalha. Essa é a quinta pedra que Golias carregava no seu alforje, tinha em suas mãos. 1 Samuel 17, versículo 8. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saísseis formando-vos em linha de batalha. Não sou eu filisteu e vós servos de Saul?
escolhei dentre vós um homem que desça contra mim, que lute contra mim, só vale para mim se tiver sangue. E se ele puder pelejar comigo e me ferir, me matar, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então serei nossos servos e vos servirei. Disse mais ainda o filisteu, no caso aqui, Golias: hoje eu afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem, para que ambos nós pelejemos. Então eu te mostrei que as 5 pedras que tinha no alforje de Davi, vou recapitular com você. Quais são as pedras que tinha no alforje de Davi, no alforje de Saul e no alforje de Golias, para você que chegou depois? A primeira pedra que tinha no alforje de Davi é a atitude. A primeira pedra que tinha no alforje de Saul é o medo. A primeira pedra que tinha no alforje de Golias é o excesso de confiança. A segunda pedra na mão de Davi é fazer o básico, não inventar moda. A segunda pedra na mão de Saul é complicação. Quanto mais complicado, para mim é melhor, para o Saul é melhor. A segunda pedra também na mão de Golias, enfeita demais, veste igual o cavalinho cigano. O terceiro ponto, pedra na mão de Davi, é homem segundo o coração. A terceira pedra preciosa na mão de Davi é o homem segundo o coração de Deus. Errou, pecou, mas é o homem segundo o coração de Deus. A terceira pedra na mão de Saul é o homem que o seu reinado é retirado pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. A terceira pedra na mão de Golias é homem que ousa enfrentar, homem louco que enfrenta o próprio Deus. No caso ali, Davi, como uma figura que representava ali a autoridade de Deus. Quarto ponto, a pedra na mão de Davi, presença de Deus em sua vida. A quarta pedra preciosíssima na mão de Davi é a presença de Deus em sua vida. A quarta pedra na mão de Saul, que não é tão preciosa, é a perda da presença de Deus. O texto nos apresenta Saul perdendo essa aqui, a presença de Deus em si, dentro dele. A quarta pedra na mão de Golias é desconhecimento da presença de Deus. O cara desconhece, um tem, outro perde e outro nunca soube o que é. A quinta pedra na mão de Davi é não vencer toda a luta só com espada. É preciso ter Deus pelejando com você adiante da batalha. Já a quinta pedra na mão de Saul, se eu não consigo vencer, eu me entrego então à derrota. Eu tento contra a minha vida. E já a quinta pedra na mão de Golias é acreditar que só posso vencer se existir uma luta, se existir sangue, se existir batalha. Então eu falei com você sobre o cajado, a autoridade. Te mostrei o cajado na mão desses 3 homens. Te mostrei as 5 pedras encontradas no ribeiro, na mão de Davi, na mão de Saul e na mão de Golias. E agora falta apenas o ribeiro. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 40, a parte C do texto, diz o seguinte: pedras lisas do ribeiro. O ribeiro aqui significa local onde essas pedras são encontradas. Se você tem dentro de você um ribeiro que tem as pedras que Davi encontrou, glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Mas se você tem dentro de você um ribeiro que só encontra pedras que encontraram na mão de Saul e na mão de Golias, cara, é algo muito triste. É algo muito, triste de dizer. Não tem outra palavra para expressar isso não. Jeremias 17, versículo 7, diz o seguinte: bendito é o homem que confia no Senhor e cuja sua esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas que se estende, as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes, e no ano de sequidão não se perturba e não se deixa de dar fruto. Que o seu ribeiro, querido, querida, seja repleto das pedras que Davi encontrou. Que o seu ribeiro, meu querido e minha querida, seja um ribeiro que quando na situação, a dificuldade acontecer,
e você ter que enfrentar, você vai lá e pegue fé, expectativa, que o seu cajado seja o cajado de autoridade não dado só pelos homens, mas o cajado que é dado por Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar ricamente. Vocês me perdoem, eu passei um pouquinho do tempo aqui, mas é muito bom estar com vocês aqui. Que Deus possa te abençoar, a sua família, que esse domingo seja um domingo assim, presença de Deus na sua vida, que essa palavra encontre aí, sabe, um local aí bem fértil, uma terra bem arada, bem macia, para que essas sementes aqui possam encontrar uma morada no seu coração e germinar e dar frutos como essas árvores próximas ao ribeiro, que encontrem raízes solidificadas. Beijo no seu coração, que a graça de Deus e as outras consolações vindas da parte do Espírito Santo possa encontrar a sua vida hoje e para todo sempre. Que Deus abençoe você ricamente. Use as pedras que Davi usou. Beijo no seu coração.